Rua do Tijolo, número 2. A primeira igreja universal do Reino de Deus no estado da Bahia. E suas portas ainda permanecem abertas. Seu início se assemelha ao coreto do Meier ou à antiga funerária. Não no lugar mais nobre, não no mais limpo, nem no mais admirado. Deus tem o hábito de começar justamente pelo que o mundo costuma desprezar, onde ninguém apostaria. O ambiente era muito mau cheiro, tinha uma lixeira logo ali, aí era muito lixo, muita barata, fazia as pés aí na escada ali, quando a gente descia para vir para aqui, era muito ruim. A prostituição era bem ali. Aí, digamos, quando a gente chegou aqui, no meio da igreja, tinha como um esgoto que era tão fedorento e os ratos saíam dali. Sim, a igreja cheia, era muito cheia, a igreja enchia, e aí a gente, todo mundo ali no meio da igreja, suado, sabe? A igreja chegava a suar as paredes da igreja, porque era pequena. Foi a Igreja Universal aqui em Salvador, chegou 20 de julho de 1980, inaugurou aqui. E eu entrei aqui na igreja 10 de setembro de 1980. E quando eu entrei na igreja, estava o Bispo Gonçalves, que era o pastor Gonçalves, todo pequenininho. Às vezes ele chegava aqui, não tinha o que comer, tirava até a barata de dentro do arroz para comer. Ele sofreu muito, dessa parte ele sofreu muito. Quem vê hoje a grandeza do trabalho da Igreja Universal em todo o mundo, às vezes se esquece que essa grande árvore, que produz milhões de frutos há quase 50 anos, nasceu de uma semente plantada em um lugar improvável. E imaginar que a história aqui na Bahia começou nesse lugar tão pequeno como esta mulher. Neuma não sabia, mas Deus já havia marcado o dia em que essas duas histórias se encontrariam. Eu entrei nessa história no dia 11/11/2012. Eu nasci uma criança normal, estudava, brincava. A minha mãe era professora. E o meu pai, na época, ele tinha uma churrascaria. Os anos se passaram e quando eu fiz 12 anos de idade, eu senti uma febre muito alta. Aí minha mãe me levou para o hospital e foi diagnosticado a pólio. Mas não foi só a pólio. Eu fui encolhendo. Eu fiquei pequenininha e minha cabeça começou a entortar pelo cérebro, a cabeça entortou muito, eu sentia muita dor de cabeça e os anos se passaram e eu fiquei paralítica. Aí eu virava para um lado, doía tudo, era muita dor, virava, aí minha mãe tinha que botar toda a alimentação no canto da boca. Aí eu comecei a fazer as necessidades numa cama e como encarar agora aquela situação, né? Aí foi nessa época que meu pai começou a beber, porque meu pai, ele não aceitava eu ser uma menina normal, né? Eu andava, meu pai me levava para tudo, era uma felicidade. E de repente meu pai me vê numa cadeira de rodas, sem nenhuma expectativa de vida. Os médicos dizem, sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Quando ela fazer 15 anos, ela vinha a óbito. Aí meu pai, mas minha mãe, foi um desespero. E minha mãe, vendo meu pai assim, minha mãe entrou numa depressão. E eu vendo aquela situação toda, e agora, o que é que eu faço? Enquanto isso, a alguns quilômetros da casa de Neuma, o trabalho na Rua do Tijolo seguia crescendo, com muitas dificuldades. Mas um povo começava a descobrir o poder da palavra de Deus.
Em 1980, se já estava um tsunami, piorou. Porque aí meu pai veio a óbito. Meu pai veio a óbito e minha mãe não tinha nenhuma sabedoria. Aí minha mãe vendeu a casa, vendeu a churrascaria, não lecionava mais. A gente foi morar na casa de uma tia minha. Só que na casa da minha tia, a gente não tinha dinheiro para alimentação. Aí a minha mãe, com muita depressão, a minha mãe teve um AVC. E nesse AVC, a minha mãe veio a óbito. Aí, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei totalmente perdida. Aí eu chamava alguém, aí me levava para o cemitério e eu ficava lá, até 5h30. Ai, mãe, por que você foi embora? Eu estou tão desolada e eu não encontro saída. O que eu faço agora? Não tinha mais pai, não tinha mais mãe. Nessa época, minha tia faleceu. Aí eu disse, e agora? A minha tia Helena, que cuidava de mim, ela faleceu. Aí meus primos disseram, Neuma, vem cá. Agora você vai embora. Não dá mais para você ficar aqui, não. Eu disse, meu Deus, eu vou para onde? Eu fui jogada com um lixo. E quando eu saí dali, eu chorei tanto, sabe? Eu chorei. Mas não era eu que estava chorando. Os meus olhos, era a minha alma. Não é os seus olhos que estão chorando, é a sua alma. A sua alma chora e você nem vê. A sua alma chora e você nem vê. Aí eu olhei assim para ele. E o pior é que todo lugar que eu chegava, ninguém acreditava em mim. E agora? Aí saí da casa da minha tia. Aí conheci uma amiga e ela vendo minhas condições, que eu não tinha pai mais, não tinha mãe, numa cadeira de rodas. Aí ela disse assim, Neuma, eu tenho um trabalho para você. Você fica na porta, as pessoas entram e pagam. Você só recebe. E era uma casa de prostituição. Aí foi chegando um homem. Aí eu disse, meu Deus, que aparência feia. É como se aquilo fosse do inferno. Eu nunca fui no inferno, não quero ir. Mas a aparência é terrível. Aí eu fui morar num quartinho onde eu passei coisas muito difíceis. E eu passei a ter raiva de Deus. Eu não suportava quando alguém falava assim, Deus vai te fazer algo na sua vida, Deus vai te curar. Aí eu dizia, esse Deus lá e eu cá. Eu não quero saber desse Deus, não. Olha o que esse Deus fez comigo, eu não gosto desse Deus, não. Ele lá e eu cá. A minha mãe acreditou tanto nesse Deus. E cadê ele na minha vida? De uma pequena igreja, o trabalho da Universal se espalhou por todo o estado da Bahia, com grandes templos e nos lugares mais remotos. A palavra de Deus ia se espalhando por todo aquele território. E os anos se passaram, muitos anos, mas eu permanecia na mesma situação, ou ainda pior. Aí foi nessa época que eu já não tinha mais dinheiro de nada. Sabe quando você não tem mais dinheiro? Aí eu botei uma banquinha em Paripe, um bairro aqui de Salvador. E eu vendia lá todo tipo de doce, comida, mas as pessoas não me enxergavam. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou chamando Deus se Deus não me ouve? Eu chamo Deus e Deus não me ouve. Onde é que tem esse Deus que todo mundo fala? Esse Deus é invisível para mim, porque ele não é só invisível. Esse Deus não me enxerga. Aí eu perguntava, por que você me botou no mundo? Eu estou aqui fazendo o quê? Eu não tenho história, eu não tenho vida, eu só sinto dores,
muitas dores de noite, vazio, e não tenho com quem eu recorrer. Vou recorrer a quem? Aí quando foi um dia, aí eu disse para ela, Cláudia, eu vou sair aqui e vou procurar uma igreja. Igreja é qualquer uma que vem na minha frente, eu vou entrar. Aí fui andando. Aí tinha uma igreja, aí eu andando. Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu olhei assim, eu vou entrar. Aí 2 pessoas, eu lembro, subiram comigo. Aí, ei, é você? Eu disse, eu? Não, é a senhora mesmo, vem cá. E no meio de muitas pessoas, tinha muita gente, a escada estava assim, ó. E ele saiu me encatando, é você. E ele apontou para mim. Eu vou lhe dizer uma coisa, tá me ouvindo? Eu disse, estou ouvindo, senhor. Eu disse, vixe, que homem grosso. Estou ouvindo, pode falar. Você vai arrebentar. Aí eu disse, tá bom. Entrei. Moça, como é o nome desse bispo? Ah, é o bispo da Coté. Ele disse que eu vou arrebentar, é incrível isso. Eu arrebentei mesmo. Aí eu me senti tão forte. Muito forte, eu senti forte. Eu podia ser pequena, mas eu me senti uma gigante. Nunca ninguém tinha falado isso, o pessoal via não. Bullying. E aí fiquei sentada. E nesse dia tinha o lançamento do bispo, do livro, né? Nada a Perder. E começou, o livro do bispo. E eu olhei o livro, aí eu disse, eu vou pegar esse livro. Por que eu vou pegar esse livro? Porque todo mundo fala mal. Como é o nome dele? Bispo Macedo. Gente, eu nunca ouvi uma coisa boa. É esse bispo que eu quero. Esse livro que eu quero. E eu adquiri o livro. Gente, ele está tão velhinho e todo amarelado. Muito amarelado, bem velhinho. Mas eu comecei a folhear. E não foi só um livro. A minha vida, a minha certeza, a minha vida, a luz que eu precisava, o incentivo, a certeza de verdade. Tudo estava aqui nesse livro. Aí acabou a reunião, eu peguei o livro, fui para a banquinha e eu comecei a ler ele. Aí eu disse, bispo, a gente tem algo em comum. Eu também tenho uma mão atrofiada. Ninguém acreditou em mim. E eu disse, bispo Macedo, eu vejo muito o senhor citar o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que eu quero na minha vida. E veio uma fogueira santa. Eu também não sabia o que era fogueira santa. Mas eu comecei a observar os relatos das pessoas que faziam a fogueira santa. Não era dinheiro. Era uma vida suja, imunda, perdida, que se botava naquele altar. Aí eu disse assim, é isso que eu quero. Eu vou pegar todo o complexo, toda a tristeza, e eu vou botar tudo isso nesse altar. Aí veio o jejum de Daniel. Aí eu disse, é esse jejum que eu quero. Aí eu comecei a mergulhar na palavra e na Bíblia. E quando eu cheguei naquela vigília do Bispo Gonçalves, que foi uma busca muito forte, aí eu procurei um cantinho na catedral. E aqui na Igreja Universal eu achei o Espírito Santo. Mas foi aquele gozo, aquela alegria, e eu chorei muito. Mas eu não chorei de tristeza. Eu chorei porque o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu chorei porque eu andava em trevas, vazia, e eu tinha encontrado a luz. O que ele testificou dentro da senhora?
Ah, foi muito forte. O Espírito Santo disse, agora tu tem um pai, agora tu está protegida, agora tu está alcançada. E Deus veio, fez assim, ó, carimbou. Eu estava te esperando. Eu sou teu pai, tu é pequena, venha para mim. Aí eu disse, ó, para aí, se eu tenho o Espírito Santo, ter um pai, vou arrebentar. Hoje eu sou formada em administração. Hoje eu dou palestra em vários hotéis, trabalho em qualquer lugar. Agora eu vou evangelizar, agora eu vou para a rua, agora eu vou ganhar almas. Eu pego minha cadeira de rodas. Se esse grupo não quer mais eu vou sozinha. Estar aqui hoje nessa igreja pequenininha, do meu tamanho, né? Tudo começou aqui na igreja do Tijolo. Quando eu estava sofrendo, paralítica, aqui estava nascendo. Então, já tinha um vínculo comigo. Não começou lá, na catedral. Começou aqui a minha história. A Igreja Universal é a igreja de pessoas como eu, rejeitadas, que a sociedade não aposta. E a Igreja Universal apostou em mim e acreditou em mim. Bispo Macedo, todo mundo te rejeitou. Eu também fui rejeitada. Sabe por quê? Eu não te conheço. Talvez eu nunca te veja. Mas eu te vejo aqui, ó. Toda vez que eu pego esse livro, eu lembro que foi através dele que Deus me escolheu. Cada porta que o Senhor abre é uma nova vida como a minha, que está nascendo novamente. Assim como disseram para mim, eu digo para o Senhor também, vai arrebentar. E eu estou arrebentando. E estou mesmo.